E aí, galera, boa noite a todo mundo aí. Hoje a gente tá voltando a uma nova etapa aí dos segmentos dentro do Pod 086, né? Eu sou o Eric Moura, ao meu lado tá Leopoldo Campos. Olá pessoal, como é que vai? Tudo bem? E hoje a gente tá com ele que ele é um pouquinho culpado pela minha história, né? O cara que chegou pra mim e me mostrou muito do que era empreender, questão de mercado e tudo, abriu muito minha mente na época da Federal. A gente tá aqui com o professor Thiago, né? Isso, muito obrigado pelo convite. E bom saber aí dessa É, eu, influência eu, que, eu positiva. que agradeço, né, você ter aceitado o convite aqui com a gente. Obrigado, Satisfação toda professor. nossa, Leopoldo, muito obrigado. Eu que agradeço estar aqui conversando com vocês em relação ao tema, né, de É. empreendedorismo. Então vamos bater um papo aqui, trocar informações e escutar um pouco também da história de vocês. E parabéns por estarem empreendendo. Vocês já estão empreendendo, né? É. Que legal. Tiago, a gente até pensou em uma pauta, né, mas a gente deixa sempre muito aberto aqui. Por que que tu escolheu e primeiro por que que tu escolheu ser professor, né? Sim, Porque ser professor, uma boa pergunta. não desmerecendo, mas é uma profissão muito complicada, né, aqui, porque a gente a gente como um todo, né, tende a valorizar outras coisas e a figura do professor, que é o cara que encaminha o pessoal tende a De fato. desmerecer um pouco, né? Então, por que que tu escolheu ser? Vamos lá. Agora, aquela história, viu, Leopoldo e caro Eric? Na verdade, a profissão me escolheu. Eu não imaginava, quando eu estava lá na faculdade, eu não imaginava ser professor. Não estava na minha lista de metas ser professor. E ao longo da caminhada do curso de administração, os amigos, quando tinham trabalho, vamos botar o professor Thiago. Na verdade, não era nem professor, né? Vou botar o Thiago aí para poder. E até a Tá. gente se conheceu, você era professor substituto, né? Sim, Na época exatamente, lá na. exatamente. E aí já lá na graduação, toda vez que ia ter os trabalhos em grupo, traz o Thiago aqui, que ele tem uma visão muito bacana, ele vai falar legal, então vai somar Uhum. bastante. E um colega, olha como é interessante, um colega da graduação me estimulou muito nesse processo. E eu até sempre dou o crédito para ele, né? O Divino Rocha, que estava comigo, e ele viu esse potencial. Eu estava muito focado em negócio, né? Empreender, criar negócio e tocar o negócio da família. E quando começou a surgir esses trabalhos na faculdade, Uhum. né? E quando foi no finalzinho dos 4 anos do curso de administração, esse colega, que inclusive virou um sócio comigo na época lá no curso de administração, ele colocou uma empresa de treinamento e desenvolvimento. E disse, Thiago, você vai ser um dos nossos professores, né? Um dos nossos facilitadores. Uhum. E nessa caminhada eu fui me conectando com outras pessoas já na pós-graduação, e um outro colega disse, rapaz, Thiago, tem um perfil muito bacana de professor, quer trabalhar com a gente na faculdade? E deu top. Então, sempre fazendo ali o paralelo de negócio, né? E depois comecei a dar aula, tomei um gosto imenso, né? Exatamente por essa vivência de estar em sala de aula e trazendo essa experiência de negócio. Porque, como eu falei para vocês, eu já tinha negócio, comecei a empreender muito cedo, né? Com a Uhum. família, empreender também em outros projetos de forma individual. Então, eu conseguia levar para a sala de aula muito o que eu via no mercado. Conseguia, não consigo até hoje, né? Porque eu nunca saí do mercado. Eu acredito muito nessa proposta de ser professor, Uhum. tem que estar conectado ao mercado. Então, foi assim que começou a minha história como empreendedor. Eu fui escolhido, na verdade, né? E hoje é a minha. É, é, é onde pulsa forte, onde o meu olho brilha, onde eu entro em sala e fico entusiasmado. E é inacreditável como realmente eu fui escolhido e como esse casamento deu certo. Todo dia é um aprendizado, né, cara? Todo dia. É impressionante. Todo dia. Você tem que explicar o mesmo assunto de diversas abordagens, com diversas E abordagens. fazendo conexões com o atual contexto de mundo, né? Então, por exemplo, tem uma disciplina que eu ministro, que é Teoria da Administração. Não sei se o Eric chegou a ser meu aluno na Federal em relação a essa disciplina, mas eu contextualizo lá as teorias lá atrás e o que que isso implicou hoje. E realmente sempre estudando, sempre conectado. E o melhor, o aluno sempre tem uma novidade para trazer. E você não consegue absorver tudo. Então, a informação que vem ali é valiosa, você já acrescenta no seu hall de possibilidades. Então, é uma troca contínua. E hoje, claro, a gente sempre bate muito na tecla, né? Que tu sempre estimula o empreendedorismo, né? Você Sempre. sempre mostra, faz mesmo o aluno buscar. Sim. E aí, nesse novo mercado que a gente está hoje, né? A gente acaba, justamente como você falou, a gente traz um pouco da teoria, né? Da parte histórica, o contexto, mas modula
pro hoje, né? Hoje, Que a gente atual já tem contexto. um novo mercado aí desenvolvendo, inclusive onde você trabalha hoje já se trabalha novas matérias, né? Que na época a gente não Total. tinha. E como é que tu vê isso, Thiago? Essas correlações aí, o meio mesmo, a tecnologia. Pronto, show de bola. Vamos lá. Essa questão do empreendedorismo realmente traz muito do atual contexto de negócio, né? Não tem como fugir. Até porque os negócios acompanham a dinâmica de mercado. Tá? Então, se você tem um negócio, ou se você está começando um negócio, é muito importante você entender que internamente você vai ter que fazer toda a organização, tá, do seu micronegócio, do seu negócio, da sua startup. Mas é importante ver o mercado. Quais são as tendências, o que que é inovação, quais são as ferramentas e conectar isso. E pegar a onda e surfar na onda. Então hoje a gente tem aí N possibilidades, né? O marketing digital, as próprias ferramentas, né, do mundo digital dá muita possibilidade e democratiza muito o empreendedorismo. Hum. Então sempre, realmente eu gosto de trazer esse atual contexto de mundo, né, as tendências e conectar lá com o aluno que está na sala de aula, ou até mesmo os alunos que já saíram, que me procuram, né? Professor, estou precisando de uma informação, estou precisando de um direcionamento. E aí a gente aproveita e utiliza a tecnologia, já faz lá uma reunião online, já direciona, se for o caso, a gente vai tomar um café. Então, por que, Eric, isso? Porque eu vim de uma família empreendedora. Meu pai era empreendedor, minha mãe empreendedora. Lógico que eles não tinham o nível de informação que eu tive a oportunidade, né, enquanto graduando em administração, né, me formei em administração. Mas eles faziam. Então eu ficava pensando, nossa, como é difícil você empreender, ter negócio sem informação. E eu via meus pais lá ralando muito e muita coisa não acontecia porque faltava informação técnica, teoria. Então surgiu essa ideia, vou para a sala de aula e vou conectar aí meus alunos no mercado e trazer essa informação, desenvolver e estimular. E É agora eu isso. tava lembrando, Thiago, do Findinexa, né? Sim, Que foi também uma coisa assim que. Ainda tem ainda Findinexa? tem. Inclusive, assim, na verdade, o Findex nasceu em 2009. O que que é o Findex, né? Quem está assistindo agora. Como é que nasceu o projeto do Findinexa? Na verdade, existe um fórum voltado para jovens. Ele já existia na Guatemala, né, no México, na Argentina, e não existia no Brasil. E um grupo de jovens foi viver essa experiência fora, muitos jovens meninos, e trouxeram para cá esse projeto. E um grupo nos procurou, no caso, na época eu trabalhava numa escola Uhum. particular, e procurou, bateu lá na escola, sabia que a escola tinha disciplina de empreendedorismo e estava precisando de apoio para poder levar os alunos para um evento internacional de empreendedorismo que seria realizado a versão Brasil em 2009, a primeira edição. E aí, de cara, assim, meu coração já ficou, caramba, um evento internacional de empreendedorismo e vai acontecer no Brasil. E naquela primeira edição de 2009, eu levei pouco mais do que 50% do público que estava lá. E de lá para cá, nunca mais eu deixei de ir no Findinex, tirando os 2 anos da pandemia. Uhum. Se bem que em 2020 teve a versão online, né? Mas agora vai retomar no físico. E é interessante, né, o Findinex, porque é sempre nessa perspectiva de fomentar o empreendedorismo, de levar os meninos para um ecossistema. E é incrível quem vai para lá. Volta com outra visão, volta bem arrojado. É só quem vive a experiência que sabe o que de fato é o Findinex, né? Bem interessante. E eu lembrei porque a gente via as postagens, né? Era uma coisa assim, as provas. Até hoje tem uma galera que se conheceu lá e até hoje. Sim, Então eu achava muito interessante isso e ficava vendo, porque na época eu estudava numa escola perto da escola que você estava, ok. e a gente não tinha, né, a disciplina de empreendedorismo. Eu ficava, poxa, escola tão grande, histórica aqui, mas não Hum, tem. sim. Então a gente começa a entrar. Tu acha que a partir de que momento é importante a gente aprender o que é o E empreendedorismo? Ótimo. quando dá para assimilar, né? Assim, Quando dá. até qual a idade que a gente começa a assimilar a noção de empreendedorismo? Na verdade, do Eric, assim, o empreendedorismo já pode ser ensinado para crianças, lógico que de uma forma lúdica, Uhum. mas, por exemplo, meu filho vai fazer 10 anos agora, mas eu já converso muito sobre negócio, né? E o que que é interessante, como hoje os meninos têm muito acesso à informação, a vídeos, eles vão ganhando essa informação, mas de criança, já enquanto criança, você já consegue trazer algumas informações sobre educação financeira, sobre como movimentar dinheiro, sobre investimento, lógico, dentro daquela limitação do Uhum. conhecimento e da faixa de idade que ele está. Mas qual é a grande sacada? Realmente, empreendedorismo ele não era aplicado em todos os colégios. Mas agora o contexto mudou. Olha o lance do contexto.
Agora, o novo ensino médio traz a possibilidade, já a partir do primeiro ano do ensino médio, de você escolher como um dos itinerários formativos, entender sobre empreendedorismo. Então, o aluno pode viver a experiência do empreendedorismo no primeiro ano, se ele achar interessante, ele vai para o segundo e terceiro ano. Então, já no ensino médio, ele já vai sair com uma gama de informações, né, muito forte sobre negócio, sobre realidade de mercado, sobre gestão, o que vai dar uma perspectiva, porque mesmo que ele escolha fazer uma outra área que não seja administração, ele já vai levar uma bagagem para entendendo sobre negócio, seja se ele for montar uma academia, se ele vai montar uma banda de música, se ele vai montar um escritório na área jurídica e por aí vai. Ele, Não sendo só chefe, mas também empregado, você precisa ter a noção de gestão, de você saber como operar todo esse ecossistema, né? sim, perfeito. Inclusive, o empreendedorismo não é só quem tem um negócio. Hoje existe uma classificação chamada de intraempreendedorismo, que são pessoas que têm um conjunto de características empreendedoras, que eles trabalham numa empresa e eles conseguem fazer uma diferença tremenda. Gestores, né? São gestores e, inclusive, normalmente ocupam um cargo de gestão e têm resultados acima da média. Por quê? Porque ele já entende um pouco mais como a coisa acontece, né? Não é nem um pouco mais, ele entende bastante. Então, quando ele entra numa empresa, ele já rapidamente consegue se posicionar e agregar valor, né? Então, nós temos hoje muita gente que trabalha como gestor e consegue fazer uma entrega bem superior porque entende a parte do empreendedorismo. É daí que saem, às vezes, os CEOs, né? Que saem de uma empresa, vai para outra, sempre com aquela proposta Sim, sim, de erguer, né? perfeito. O caso desse é o Flow, né? O pessoal tava contando que o Flow era meio desordenado no começo. E aí eles conversaram com um cara que ele trabalhou em algumas multinacionais e o cara foi convidado, tipo, para tornar o Flow uma empresa. Aí o cara começou a colocar processos lá dentro. Tipo assim, gente, uma empresa funciona assim. Aí o cara, quem é que limpa aqui? Aí o cara, o Monark. Quem é que faz isso aqui? Quem é que abre a porta? Quem é que faz toda a parte de processo de financeiro e tudo mais? Ah, é a gente, faz aqui. Não, não é assim. Aí hoje o Flow é o que é, né? Sim, sim. É até importante sua fala, porque fazer gestão, empreender não é fácil. Existe um desafio muito grande. Eu sempre falo para os meus alunos, eu sou professor, mas não sou professor de palco, eu não sou professor de teoria. Eu vivo isso no mercado há anos. Então, quando você realmente chega numa empresa e vai dar esse suporte, que você chega lá para o empreendedor que realmente não teve a bagagem das informações, você vê o quanto que é difícil para ele. E aí você vem, coloca uma pessoa e conecta e dá esse direcionamento. Então, fazer gestão, quando você soma lá a gestão profissional com o negócio, dá muito trabalho e precisa dessa parte técnica de ajustar processo, escolher pessoas, fazer a melhor seleção, fazer um bom ajuste financeiro, divulgar isso na mídia. Então, é um universo muito grande, já internamente, que precisa ser conectado com o ambiente. Então, esse caso você trouxe, né? Então, normalmente acontece muito isso. Vem alguém com outra visão, mais arrojada, utiliza a parte técnica, conecta ali, a empresa vai para outro patamar. Mas isso não só nesse novo mercado que está abrindo para, imagina, um empreendimento como um podcast. Sim, E até um tempo atrás, cara, podcast, hoje é uma plataforma de anúncio, de marcas, de produtos, mas as empresas tradicionais também. Nós tivemos. Só abrindo um parêntese, né? Que a gente falou dos anúncios aí. Você quiser apoiar o nosso Pod 086, né? Tá aí o QR Code na tela. Tem explicando tudo. Para quem quiser ter sua marca aqui como apoiadora do Pod 086, é só entrar em contato. Isso aí. eu vou até aproveitar, viu, meus alunos empreendedores, assim, eu falo muito dessa conexão entre empreendedores. Dê uma força aqui para os empreendedores que estão nesse projeto, né? Senão ele vai zerar a prova de vocês. E não ajuda mais nas mentorias, tá? Então, mas é importante, engraçado, viu, Eric, depois trazer essa informação, porque dos princípios que nós temos nessa parte de negócio é ajudar, é fomentar essa rede empreendedora. Então, quem me acompanha nas redes sociais, vez ou outra eu coloco lá, o aluno nem me pediu. Então, a pessoa Eu nem me vejo pediu. muito, tu postando umas coisas dos teus alunos, dizendo E onde... você pode ter certeza, ali não, ela é fria. Eu faço porque eu entendo que ele precisa de um empurrão, ele precisa de uma projeção. Romper a barreira, né? Romper a barreira. E outra coisa, quando você faz essa entrega, a coisa acontece para ele e acontece para mim de alguma forma. Então, assim, não é pensando em dinheiro
para mim, é pensando que meu aluno vai se projetar e ele vai. Então, nesse momento que nós estamos aqui, que a gente pede a colaboração, né? Que se realmente tiver um alinhamento, que é importante ter um alinhamento do negócio com o Pod 086, que ele faça. Então, tem que ter realmente essa parceria, esse Pode ser registro. que daqui a 5, 10 anos ele esteja num patamar de sucesso que ele lembre, ó, quem me deu o primeiro empurrão, literalmente, foi o meu professor Tiago. Não, mas Trouxe. como eu tava falando, E eu e o aí Thiago, volta, né? eu e o Thiago, a gente tem uma troca muito boa Sim. de figurinhas e tal. Inclusive foi quem a gente tava naquele evento da Google, né? Sim, Que teve perfeito. aqui e tal, e aí e aí, Eric, como é que tá e tal? Eu tinha acabado de terminar, acho que eu tinha acabado de sair da faculdade. E aí, como é que tá? Eu, professor, tamo aí, fiz uns cursos fora e tudo, e tô aqui, e aí, a especialização? Aí eu, pois é, né? Bora fazer a especialização. E aí foi quem me deu todo o norte, tudo. Nem sabia que ele ia ser professor. Por Ele, coincidência, né? ele era vendendo peixe já, né? E Ah. tá, cheguei lá, era mais uma vez aluno do Thiago. E inclusive foi uma das matérias que mais ajudou, assim, a gente a realmente virar a chave, né? Porque Sim, quando a gente tá na escola que não tem essa matéria, não tem essa educação de empreender, você fica muito, como é que eu posso dizer? fica limitado O seu a determinada visão. direcionamento é muito limitado, né? Porque, por exemplo, eu quando eu estava na escola, na minha cabeça era o quê? Ou eu ia fazer engenharia ou eu ia fazer arquitetura. Era um ou outro. E aí acabei passando e fui, não era Nenhum dos dois. nem os dois que eu queria. Eu vou falar sobre isso. Aí fui para Fortaleza, voltei para Teresina. Aí quando eu cheguei, eu botei a administração para ser chamado só, né? Aí eu tava no cursinho, meu primeiro dia de cursinho, aí saiu a lista da Federal. Aí tava lá meu nome, eu nem sabia, ó, uma colega que tava do meu lado, ela, teu nome é Eric Moura, tá? Ó, tu passou pra... Passei. Aí eu, pô, Ótimo. aí foi cancelar cursinho e tudo mais. E aí Bacana. mas até esse momento, quando você tá lá no início, você ainda fica aquela, você vê muita administração pública, né? Então você fica naquela, e aí, eu vou fazer o que? Eu vou fazer concurso? Até o momento que chega a tua parte, a do Isidro também, Sim, sim, era, sim. que Nossa, o lecionava Isidro marketing, Fortaleza. né? Perfeito. E aí você começa a ampliar. Perfeito. Outra Até, visão. eu lembro, acho que, não sei se foi na tua matéria ou foi a do Laura, do pitch que a gente teve que fazer. Foi do Lauro, foi do Lauro. Foi do Foi do Laura, Lauro, né? foi do Que Lauro. até acho que eu conversei contigo sobre a distribuidora que tava querendo botar e Sim, tal. você estava até trabalhando numa empresa, inclusive, na É, época, né? e aí a Eu me gente, lembro, viu, Leopoldo, das histórias dos alunos, todas, eu me lembro. e aí a gente conversou lá e tal, eu montei o pitch, aí é que o cara já fica assim, não, pera aí, o Opa. negócio... Tem um ponto importante aí, Érico, Leopoldo, é o seguinte, você dá uma força ali, depois os alunos voltam, e voltam sempre, né? O Érico tá dando depoimento dele aqui, realmente foi meu aluno na graduação, deu trabalho, mas foi meu aluno, mas tudo bem. É A mentira, mãe. turma dele, ó, quem estiver assistindo aí, a turma deles, vocês vão lembrar, meu amigo era o fundão mais inacreditável de uma turma de graduação que eu vi na vida, Não, sabe? mas de tudo eu quero que tirava nota melhor, pode olhar, pode olhar. Aqui. Vamos fazer o levantamento. Então, o Eric depois esteve comigo no MBA, inclusive na disciplina de empreendedorismo, e esse momento de você dar esse direcionamento, de fazer esse alinhamento, ele é muito importante. A turma do Eric era uma turma pequena, mas todo mundo conseguiu se posicionar. Tem um caso bem interessante, né? Também dos outros alunos da sua turma de MBA. E eles voltam. Então, professor, realmente. E nós não temos noção, Eric, de que às vezes deu um empurrãozinho ali, como isso impactou. Você só vai saber depois quando o aluno conta e vem deixar o depoimento e fala. Né? Então, isso é muito interessante. Mas pegando a sua visão, tem pontos muito importantes que você falou aqui. Por que é importante estudar a educação empreendedora, né, já no ensino médio? Para exatamente dessas possibilidades. Né? Se você vai ser médico, você vai com uma bagagem mínima para poder montar sua clínica. Se você vai ser dentista, uma bagagem mínima para poder montar e ter essa percepção de negócio. Porque somente enquanto gestão pública, que aí é um dos motivos, né, pelo fato de fomentar o empreendedorismo na parte privada, só fomentando o empreendedorismo em termos de negócio é que você vai conseguir acelerar o Estado. Senão fica pesado para o Estado. Né? E aí, como a gente já tem culturalmente toda uma história
Brasil em relação a fazer o concurso público, que também é uma possibilidade, não deixa de ser uma possibilidade. Mas é muito importante que quem está olhando só para o viés da gestão pública, que também ele veja, ele faça o test drive ali, entender que existe um mundo também de negócio. E por que que muitas vezes ele não vai empreender? Porque ele não tem informação. Se ele não tem informação, ele tem medo, ele tem insegurança. Então, quando ele tem informação, o medo diminui, ele acaba apostando em outras possibilidades. Inclusive, ele pode até ser um gestor público mais arrojado, fazer uma gestão pública bem diferenciada. É porque geralmente quem falou muito Não, é, eu tava, é o Ele tava Leopoldo. aqui falou, eu pensando. tava pensando numa coisa, que tu falou o seguinte, que o professor ele plantou a semente, né? Não sei se tu conhece, tem a Efeito Borboleta, eu acho que vocês já assistiram, né? Sim, sim, Fala da teoria do caos. sim. É uma pequena mudança que causa uma Uma grande alteração no grande sistema. alteração, né? E é uma coisa interessante, que a origem dessa, peculiar disso, é que a origem disso foi de uma preguiça. O cara era meteorologista, tinha que fazer 6 casas decimais ali para dizer se vai chover ou se vai fazer sol. Só que, numa dessas preguiças ele, "Rapaz, eu vou arredondar aqui." Aí começou a arredondar, 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 e não vai dar em nada não. Só que, no resultado, em vez de dar sol, dava neve. E no outro Bom, dia dava 38 graus. Aí ele, epa, tem alguma coisa errada. alguma coisa. Só que o cara olhou assim e falou assim, rapaz, mas tem uma coisa errada, mas na ciência nada se perde, né? Tudo Tudo se se aproveita. aproveita. Aí ele começou a ver que uma pequena mudança aqui, uma pequena arredondamento aqui causava uma mudança dessa. Aí criou. No teu caso, um empurrãozinho. Aquele, aí, cara, bora participar de uma pós, Sim, né? sim. Cria uma série de cadeias que o cara hoje está apresentando um programa aqui, né? Com certeza, olha aí. E acompanho ele, né? Vejo ele, né, empreendendo, vocês. Então tu arredondou ali, ó. É, Ele já arredondou, Eric. ainda não, ainda não. Ainda tem muita coisa ainda. Não só pro Eric, para mim, para você, para todo mundo que tá assistindo a gente. Fazer o empreendedorismo acontecer é um processo contínuo. É, Né? Esses 2 últimos anos aí foi uma avalanche, né, de mudanças no cenário de mercado que fez com que todo mundo repensasse um novo posicionamento, Porque a gente, inclusive o professor a gente Tiago. foi forçado a isso, né, cara? O contexto mandou a pressão, né, empurrou, mandou a pressão de ter que fazer essa adaptação e como foi bom para muita gente e não realmente. foi bom para outros que não conseguiram pegar a É, dinâmica, né? assim, pelo menos pelo meu lado, né? Como às vezes a gente sempre vê de nosso jabá aqui que a gente tem uma agência, né? Também aqui, eu sou especialista em marketing formado lá pelo MBA do professor Thiago. E aí, essa visão, pelo menos ao meu ver, do marketing, ela mudou muito. Porque antes, o que que acontecia, né? Desde antes de ter feito MBA, eu já trabalhava na área. E o que que acontecia? A situação não tá boa, eu corto o marketing. Porque se eu tenho isso e aquilo, eu corto. É uma grande briga aí do financeiro É, com o marketing, eu né? corto o marketing. O marketing é só o marketing. Só que a gente usa de estratégia, né? Somos estrategistas para trazer os resultados positivos, né? Sim. E aí, quando a gente entrou na pandemia, primeiro o caos foi. Vai fechar tudo, ninguém vai vender nada, fica só o básico, tal, tá. E o resto morre. O marketing já acabava antes, agora que vai acabar Agora mesmo. acabou. E aí acabou de vez, tá. Aí libera delivery. Como é que tu vai fazer com que o cara que tá lá na casa dele, ele saiba que tu vende um hambúrguer, uma pizza? Como é que vai fazer isso aí? Aí a galera começou a ficar, agora, Agora tá na hora de ir pro peraí. digital. Aí as escolas, vamos fazer AD. Mas e aí a estrutura de AD, como é que eu vou fazer? As faculdades, as coisas aí, começa aquele movimento que já existia dos cursos online, eles voltam com tudo. A pessoa que está ociosa em casa, ela está procurando o conhecimento. E aí, como é que vai fazer o conhecimento chegar até o teu cliente, que é o teu aluno? E aí volta todo mundo para o marketing. E agora muito forte o digital, né? Digital bem forte. Interessante essa sua colocação, Eric, porque de fato muita gente estava ali no modelo offline e não utilizava. Lógico que já tinha muita gente que utilizava a internet, né? Os modelos, as possibilidades, as ferramentas. Mas naquele momento que veio o março de 2020, Foi dia fecha 16 de março de 2020. perfeitamente, 16 de março de 2020, me lembro como se fosse hoje, desse momento. E aí, realmente, num processo de pressão que o mercado mandou, vamos pensar num processo de reinvenção. Inclusive, tem um vídeo do Caíto Maia, que é, né, dono da Chili Beans, Sim. que ele fala isso. E agora, vamos fechar as lojas.
parou tudo, como você falou, e aí parou tudo. Não, na verdade o nosso público, mais do que nunca, ele vai estar conectado, porque ele está em casa, ele não pode sair, ele vai estar no digital. Vamos para o digital. Inclusive, isso foi tão interessante que teve vários cases, né? Então, esses dias agora eu estava assistindo o case da reserva, é um novo momento da reserva, que exatamente ele traz essa análise, depois que ele tinha várias lojas, ainda tem várias lojas, mas quando ele foi para o digital muito forte, para utilizar lá, né, todos os canais integrados, inclusive eu fui dar uma olhadinha nos canais, aí começa, né? Uma série vem pelo Instagram, vem pelo Facebook, vem um cara ele consegue fazer esse mapeamento digital, você sabe disso. E aí eles começaram a fazer a métrica. Caramba, digital tá vendendo mais do que muita loja física que eu tenho. Com custo muito menor, Com né? custo muito menor. Então vamos ajustar aqui a operação, né? Vamos ver o que realmente importa e vamos também ter o canal digital muito forte. Então, e não foi só não foi só o grande, o pequeno também, como você falou. Muita gente que tinha algo muito offline ali, muito reservado, vai, né, pro Insta e é democrático. Porque você não paga aluguel, é barato. Nossa, tantos bons negócios que nós conhecemos nesses últimos 2 anos. E como é democrático? Muita gente que ganhava lá um salário passou a empreender, passou a ter uma renda líquida ali de 2 salários, 3 salários. Opa, eu trabalhando no meu modelo consigo ganhar mais do que. Então, vou continuar aqui meu negócio. Então, essa mudança nesses 2 anos foi muito forte. E quem conseguiu surfar na onda, e a onda tá ainda, né? Dá para pegar aí ainda a prancha e surfar na onda. Tá aí. Acho que nunca, e principalmente o digital, que tem uma escala muito grande, dá uma possibilidade de volume muito grande. E grandes negócios que tinham uma operação muito cara, passarem para uma estrutura menor e passa a ter só o delivery. Então, é uma mudança muito. E aí, essa percepção de negócio eu fico muito empolgado, muito entusiasmado. Pois não. As teorias da administração, Perfeito. elas não surgem antes, né? Elas surgem para otimizar o que está acontecendo, né? Keynes, aí tem o Ford, tem o Sim, Toyotismo, né? sim, Que tem o Lean, né? Que a gente, na engenharia civil, a gente usa o Lean Construction, sim, perfeito. né? Qual é a teoria que está em voga? Está sendo criada uma teoria, com certeza, para esse mercado aqui. É muito interessante, depois da sua pergunta. Inclusive, uma das minhas disciplinas preferidas é Timeline da Administração, ou Teorias da Administração, que traz exatamente isso. E, na verdade, o que determina a formação de uma teoria é o contexto de mundo. Isso. Então, por exemplo, quando a gente faz volta lá na linha do tempo há 100 e poucos anos atrás, né, a teoria da administração, a administração enquanto ciência ela é muito jovem. Olha só, tem um pouco mais do que 100 anos. Então, enquanto teoria, enquanto ciência, tem muita gente ainda aprendendo muita coisa. Mas no momento que começa a Revolução Industrial e o Taylor, né, cria lá um modelo engenheiro, aí tem uma relação muito forte dos engenheiros com a área de negócio, com a gestão, muito forte mesmo pela engenharia, né? Então, o Taylor, que era um engenheiro, vai lá e começa a fazer um planejamento para reduzir tempos e movimentos dentro da indústria, porque era tudo muito Na artesanal, tora, né? na tora e vai para uma fábrica e você tem muita gente, precisa criar um processo, precisa criar um método. Aí que tem lá gráfico gigante, tem um bocado Aí de você criações muita coisa, né? de Muita rotinas, né? coisa, com certeza. Aí depois você tem ali o Fayol, como também um dos pais da teoria da administração, a teoria clássica, que traz essa visão do todo, da empresa ser dividida em departamentos. Isso tem que estar sincronizado para o departamento de marketing pedir dinheiro para o financeiro, e o financeiro tem que liberar, senão a roda não acontece, então tudo de forma muito integrada. E aí o cenário vai determinando a teoria. Então, com certeza, esse cenário que nós passamos nesses 2 anos Daqui a uns 5 anos aparece vai uma. aparecer uma teoria. Na verdade, já está acontecendo. Ela só não está bem. Ela está formulada. É tanto que hoje, o que diferencia? Antes você tinha o Taylor Fayol, o Ford lá, aplicando a teoria de Taylor dentro da indústria. O que está acontecendo hoje? Muito importante essa dica, presta atenção. Você tem muita gente que viveu uma experiência nesses 2 anos, ou já vinha vivendo uma experiência, funcionou, o que ele faz? Eu vou para o digital e vou ensinar como é que faz. Então ali é uma teoria que ele aprendeu dentro dessa dinâmica desses 2 anos, ou da dinâmica hoje. Ele cria um método, Ele né? cria um método e vende, e ele vai para o digital e vende. O que antes, como é que era antes? Não, eu não vou dar meu método, vou esconder ele aqui e não vou ensinar. Não, hoje eu vou para o digital, ensino. Eu acho que é uma forma de você ganhar dinheiro é você conseguir pegar uns 25 cursos desses, compilar, espremer e botar assim uma tabela e falar, ó, gente,
Começo do século XXI foi assim, ó. E é exatamente isso. Então, hoje a gente tem vários teóricos. Hoje nós temos vários teóricos. Então, você tem ali, não vou falar todos os nomes, mas você tem uma pessoa que conseguiu criar um modelo e ela se aplica para você. Eu vou contar o meu caso. Em 2020, eu comprei 2 mentorias, né, e fiquei fazendo os cursos ali e fez muito sentido. Fez muito sentido. Poxa, e realmente nesses 2 anos tem mudado muito meu posicionamento de carreira, né? Já até conversei com o Eric sobre isso. Exatamente porque alguém foi lá, validou, ele tem resultado. Olha como é interessante. Tem muita gente que. Presta atenção no que eu vou falar. Tem muita gente que não tem resultado e quer te vender um método que nem ele aplicou. Poxa, não, eu quero ver o resultado. Qual foi o seu resultado? Pô, eu quero ter o resultado. Vou comprar o curso. Compila lá o curso, coloca numa plataforma. Você vai lá, R$ 1.500 o curso, com vários vídeos, que ele já gravou, inclusive, de outros materiais. Pega um pouquinho do Pod 086, pega um pouquinho dali, bota numa plataforma, vende. Ele vende um curso lá, R$ 500, só que ele vende numa escala para o Brasil todo, para o mundo todo. Né? E pode fazer muito sentido, se for aquilo que você está precisando de informação. O que é legal hoje? Eu falei, hoje nós temos vários minis teóricos que têm resultado, só tem que ter cuidado, porque tem gente que não tem resultado e vende que tem resultado. Tá? Então, ainda tem um detalhe, aí assim, gera toda uma situação complexa. Hoje você tem muitos minis teóricos, muita gente com resultado, a gente sabe disso. E aí, qual é o grande lance? Rapaz, qual desses daí que eu vou beber na fonte? Se você for tentar beber na fonte de todos, não dá. A dica é o seguinte, escolhe aí uns 2 ou 3, pega a teoria dele, então pega todo o material, todo o método dele e aplica, porque não tem como acompanhar tudo. Antes você só tinha o Taylor, Fayol, Ford ali. Hoje a gente tem o empreendedorismo de palco, né? Porque Sim, o que pelo menos ao meu ver acontece? A gente já teve, enfim, não compensa nem falar nome, né? A menina do Vale, né? E aí aconteceram várias sim, coisas. toda uma situação. E vários outros similares a ela. E aí, o que acontece? Você passa a ter o sucesso de visibilidade. Sim, E aí, com a visibilidade, você ainda vem pessoas ignorantes que eu falo no sentido da falta da informação, sim. né? Ao sentido realmente da palavra. E aí fica, pô, se ela tá fazendo evento desse, ela sucesso. E eu vou lá e compro. E basicamente ela não vai ter uma base, Uma uma experiência ali, experiência, né? uma coisa assim. Foi aquele empreendedorismo de palco, né? Tanto que hoje a gente tem, quando se fala de marketing digital, vindo um pouco para a minha área, quando a gente tem o tráfego, Sim, a gente tem tráfego de várias formas e tem o tráfego de audiência. E é justamente aquilo que eu vou pegar o Thiago, que eu sei que ele é professor, que tem um público, e vou ligar a quem precisa que o produto dele chegue até as pessoas que estão ligadas a você. Mas quando a gente vai para o charlatanismo mesmo, digital. o digital, a gente vai ter uma reca aí de gente que não tem nada a acrescentar, né? Porque aí o cara, a gente teve um tempo, assim que deu início da pandemia, surgiu o boom. Muita Galera gente. vendendo curso na Hotmart, que te Sim, ensinava a vender curso da É Hotmart. porque tem o vendedor de unguento. Antigamente não tinha remédio. sim, sim. Aí até quem conta isso é o Clóvis de Barros, que é um filósofo. Aí ele fala assim, tinha um vendedor de unguento, né? Que é aquele jeito de falar. Aí ele dizia assim, que de repente chegava numa vila, uma carroça e um cara dizendo que aquilo ali curava tudo, né? Fazia nascer cabelo e tudo mais. E o tempo dele entregar e pegar a moeda era o tempo que ele tinha que ir embora, porque aí a pessoa ia descobrir que aquilo ali era só cheiro verde moído. E Aí ele ia para outra cidade. Então, os vendedores de unguento estão na estão internet. na E internet. o mercado é dessa forma mesmo. Às vezes o cara vende muito e tal, mas não é aquilo como você está falando. Porque vamos voltar um pouco mais Pois não, pois não. atrás, que se a gente tivesse o norte da visão empreendedora, a gente observa o que realmente tem alguma eficiência e o que não é, Sim, né? Você passa a ver. A gente tem o Kaito que, porra, história é incrível. uma história. Tá, não é todo mundo que vai chegar nos Estados Unidos, vai comprar relógio e vai trazer. Mas eu sou muito adepto da teoria de que se você quer algo, você vai buscar e você consegue. Você quer muito uma coisa, você consegue. Acredito nesse processo. Ainda mais hoje que você tem informação muito fácil, né? Às vezes o cara tá ali, tá desempregado, não tem assim uma renda
fixa, tá vivendo de auxílio, mas ele tem o celular na mão dele. Sim, Então, você aprende, vai atrás e tal. E são N cases que vem surgindo justamente pela sua visão empreendedora, né? E aí, a gente vem as tecnologias, aí o que que eu queria te perguntar, e aí esqueci, agora eu lembrei. Lembrei. Tu acha, Thiago, que a tecnologia, o avanço, ele hoje, ele pode, você encara ele como, vamos dizer assim, um vilão para o mercado? de maneira nenhuma. Porque a gente, que ponto que eu quero trazer? Por Pois não, exemplo, pois não. quando a gente vai Fordismo, Toyotismo e Sim, tal, todo sim. aquele, como, até aquele filme que todo mundo já deve ter visto do Chaplin, né? Sim, já de tempos modernos. Tempos Modernos. modernos e tal. As máquinas elas foram surgindo e os processos foram ficando automáticos, né? Então, hoje, até você tá entrando muito, desculpa, Pois não. na área das startups, você Sim, está começando a estimular isso nos seus alunos também, eu vejo muito. sim, sim. Voltando, então, É, hoje a gente tem startups que estão entrando no mercado justamente para simplificar a burocracia. exatamente. Eu já vejo o processo contrário. A tecnologia, eu vejo ela como um grande aliado nesse processo. Inclusive, Uhum. eu falo muito dos meus alunos. Ó, não tem mais hoje como fazer gestão, como fazer negócio, como empreender, sem conectar com a tecnologia. Dá, mas você vai ficar muito, né, muito Poderia entregar em uma pequeno. hora uma coisa que você está fazendo 16, né, à mão, Exatamente. Então, né? assim, você pode dinamizar muito seu negócio. E, inclusive, criar startups. Mas não. Beleza, não vamos nem tanto para as startups, mas você, dentro de um negócio tradicional, você consegue implantar muitas ferramentas e utilizar a tecnologia para o teu modelo tradicional ter algo inovador. Simplesmente teus arquivos tá em nuvem. Tá em Em nuvem. vez de tu ter que correr pro computador do um para ver assim, tu pode dizer, "Ei, ó, abre bem aí, E detalhe, não é?" exatamente, antes você tinha ali um sistema rodando na máquina, hoje você tem um sistema exatamente nuvem, então você consegue trabalhar de qualquer lugar. É. Então a tecnologia hoje, na verdade, não como vilão. As pessoas veem o seguinte: ah, vai tirar um emprego. Vai, mas vai gerar muitas oportunidades de negócio. E essas oportunidades de negócio vão gerar mais empregos. Gera estímulos, né? Gera São os estímulos. estímulos externos que estão aí Mas para. já uma ferramenta ela não pode Vamos levar lá. a culpa, porque uma caneta eu assisti com Identidade Borne pode matar uma pessoa. O cara pega a caneta e enfia na cara do cara. Uma caneta e um martelo têm a mesma capacidade de construir e de E de destruir. destruir. De Uma destruir. caneta pode assinar uma autorização de guerra. Essa daí foi uma caneta, entende? É culpa da ferramenta, é sempre do operador, cara. Sempre é do operador. Esse ponto é importante, Filipe, porque assim, você tem muitos empreendedores independentes da área. Médicos, nutricionistas, músicos, administradores. Presta atenção no que eu vou falar. Dá para usar ferramentas tecnológicas e dinamizar o trabalho. Tornar o negócio mais enxuto, entregar uma experiência diferente. Basta procurar. E é incrível. O que você botar na internet, você procurar sistema, Isso. aplicativo, você consegue. Então, realmente, É culpar a pessoa errada, literalmente, aí né? você tem que É. entender e desmistificar esse processo como culpa, viu? Quem está assistindo. E, pô, vou aliar aqui. O que que tem? Vá lá na internet agora, procura dentro da sua área. Se você tem uma limpeza de ar-condicionado, procura um aplicativo, ver se não vai ajudar Isso. a dinamizar teu negócio. Ah, eu tenho uma marcenaria. Procura se não tem um sistema. E tem, com certeza tem. E É. isso dá uma agilizada muito grande no negócio. A gente tem meio que uma palestra, né, montada que a gente fala que qualquer pessoa pode vender no digital, Qualquer né? Qualquer pessoa pode Isso é chegar. porque é democrático. Eu acredito, né? Sim. Mas continue, depois eu faço minha Então, é ponderação. só Pois não, o pois que não. que a gente está dizendo? Porque, vamos lá. Quando a gente foi botar aqui, a gente pesquisando, aí a gente achou uma senhorinha. Eu ainda quero achar esse vídeo, que eu Sim. fico, não lembro mais o título e tal, e ela destaque no meio digital e tal. O que que ela faz? Ensina os outros a fazer crochê. Olha aí. Artes manuais, né? Artes manuais, que era uma coisa que a indústria, não sei. Cara, ela tá lá, ó. Artesanalmente tá fazendo lá e ensinando. Aí é onde entra. Ela viu a necessidade e se arriscou, né? E E tá aí, monetizando com e isso. tá monetizando com isso. Perfeito, importante. Tu acha, Thiago, que empreender hoje é meio que, vamos botar assim, como, não sei, uma loteria? Tu acha que a gente Hum, Testar, testar até testa, acertar?
Não, testar e acertar não entra como loteria, porque eu ia entrar meio que. Tem muita gente que diz que é sorte, né? Mas É, acertar também é sorte, né? Na verdade, assim, eu vou fazer aqui uma classificação por grupo. Agora, antes de responder sua Uhum. pergunta, tá falando sobre essa questão do empreendedor de palco, né? Eu sempre falo, ó, eu como professor Thiago, eu ensino até onde eu sei, e o que eu vivi. Tem um momento que eu não sei, então eu vou pedir para você se conectar com outra pessoa. Uhum. Então, por isso que a minha conexão é muito forte com meus alunos de empreendedorismo, mas eu só vou até onde dá, né? Então, eu consigo orientar o que eu vivi no mundo dos negócios e trago essa aplicação. Então, para responder sua pergunta, empreender não é um único ingrediente de sorte. O que acontece? Existem dois grupos de empreendedores, o que empreende por necessidade e o que empreende por oportunidade, né? Então, quem empreende por necessidade está precisando da grana ali, complementar a Uhum. renda, ou então perdeu o trabalho, vai lá e começa, sem um estudo de mercado, sem uma percepção, ele vai no feeling dele, do que dá, do que ele gosta, e pode acontecer dele acertar na veia. E dá certo. Pode acontecer de dar certo. E nós temos muitas histórias assim. Só que você pega um número de X pessoas, você tem Um quantitativo. muito pequeno. Então é muito melhor você partir da outra visão. Do grupo que empreende por oportunidade, porque ele tem já uma informação mínima de negócio, ele já entende um pouco mais das ferramentas digitais, já entende de gestão, E tem uma necessidade óbvia. e ele vê lá exatamente essa necessidade. Rapaz, eu vou me conectar aqui nessa oportunidade, e aí a coisa acontece. Quem tá fora acha que foi sorte, mas nesse processo de caminhada dele, ele já acertou e já errou muitas vezes. Ele muito mais errou do que acertou. Então, pode acontecer os golpes de sorte? Pode. Mas não dá. Leopoldo, quem tá em casa, não dá. Vai com essa fé que eu vou abrir um negócio, o negócio você vai ficar frustrado. Porque empreender exige essa percepção de mercado, planejar, organizar, porque é doloroso. Eu digo por experiência própria e pelas experiências que eu conecto dos meus alunos. Então, assim, essa questão aí da sorte, acho As meio complicado. pessoas acham que é um processo natural, mas é um processo artificial. Tem que ter um ser humano fazendo algo ali. Com É igual, estratégia, é né? Com igual, estratégia, é, com conhecimento. com estratégia não adianta, não vai assim, aos trancos e barrancos. Tem até aquele assim, rapaz, se eu tivesse vários casos assim que o cara, se eu tivesse investido no Uber quando tava ali a R$ 1 a ação, ou então o cara me passou o e-mail para eu investir 25 mil João dólares, Kepler, né? eu estaria rico. Aí eu falei, não, irmão, você não estaria rico, não. Você estaria rico se você tivesse ido lá, trabalhado, feito um processo semelhante ao que o cara fez, Sim. ou você estaria rico. É tipo assim, o cara, rapaz, se eu tivesse naquela empresa, eu não tivesse saído da empresa, eu tava rico hoje. Não, talvez a empresa tivesse quebrado por causa de tudo. Não é um processo natural, não é uma descida de escada. Para Não. você subir, sabe onde é que as pessoas se acidentam? Onde? Não é na subida da escada, é na Na descida. descida. Porque na subida você bota força, você se concentra, Você você olha pra onde pega, tá pisando. olha, na descida você tá nem aí. E empreender é subida de escada. E várias descidas. E as descidas são as quebras. Aí sobe de novo. Aí vai aprendendo. O Digo, que é opa. mais fácil? O que é mais fácil? É organizar um quarto ou deixar ele bagunçado? Para tu deixar o quarto bagunçado, tu não precisa nem prestar atenção. Daqui a pouco tá ali uma coisa que tá tudo jogado. Você falou um negócio da organização. Entropia. Olha aí. E eu acredito muito nesse processo, né? Eu trago muito para os meus alunos, Eric, a importância da organização de forma constante. Que você abrir um negócio, por menor que ele seja, desde um simples arrumadinho na porta da sua casa, um crepe, precisa de organização, até um grande negócio. E o grande desafio não é abrir, é manter esse negócio organizado. E aí essa energia que flui ali precisa ser constante, igual o seu quarto. Então, eu até brinco, ó, não, vamos comparar o quarto com a empresa, eu falo isso muito com meus alunos. Não seja o empreendedor que vai organizar a empresa por final de semana. Organiza o quarto e o desafio é manter ele organizado. Então, existem N variáveis, né, que podem ser consideradas. Então, essa questão de golpe de sorte, eu não valido. A não Né? ser que o produto seja muito bom. Muito, muito bom. Tem que ser né? muito bom. E como é que você faz para ter sorte hoje nesse processo? É olhar o mercado, olhar o ambiente, entender as tendências e se posicionar. Aí Onde tudo é bem. que a onda vai com mais força, né? Vai com mais força e você se identifica mais. Né? Às vezes até no teu cotidiano, né? Ver qual a tua maior dificuldade e ver, pô, vou simplificar isso aqui, o que que eu preciso para melhorar isso aqui. Sim, fazer Porque essas análises. muitos negócios grandes surgiram de necessidades, né? Facebook, o cara queria criar uma coisa para
ter comunidades e tudo Sim. mais dentro do E hoje um grande negócio. WhatsApp. Hoje eu acho que você pode ver uma oportunidade naquilo que está faltando. A gente tem uma grande, assim, quando você está falando de energia, a energia Sim, hoje está ficando cada vez mais cara. E tem aí acesso à energia solar, daqui a pouco sim. uma eólica mais viável, até uma eólicazinha para você colocar um ar-condicionado e tudo mais. Já tem empresas assim. Mas só funciona de dia e quando tem vento. Aí o cara, poxa, bora investir em bateria. Aí o cara, mas bateria química é caro. Só existe um tipo de bateria. O ser humano só consegue acumular energia em um tipo de bateria. Será que ninguém está inventando mais nada disso? Então é uma lacuna, é uma É uma oportunidade. oportunidade. Nós chamamos isso no mundo das startups, é uma dor. Tá tendo uma dor, Sim. então eu vou lá e entrego uma solução. É fácil achar essa dor. Até que achar a dor é fácil. Não, não falo fácil. Tem uma dor, você identificar a dor, existe uma caminhada, e depois de identificar a dor, pensar nas soluções. Aí o bicho pega. Eu até costumo comparar, viu, Eric, que essa questão das startups, né, de negócio de base tecnológica, as pessoas, eu faço um parâmetro, uma comparação com o que aconteceu na década de 80, quando acharam ouro na Serra Pelada. Todo mundo vai, mas nem todo mundo acha. Então, assim, startup também, usando essa base tecnológica, usando a oportunidade, é muito interessante. Muita gente vai, e, às vezes ela até acha a dor, mas não consegue achar a solução para a dor. Uhum. E muitas vezes nem a dor ele acha, né? Mas é uma oportunidade. E as startups hoje dão N possibilidades, porque é um negócio bem diferente do tradicional. É um negócio de base tecnológica, é escalável, é repetitível. Qual é a definição de startup? O João aqui tá até me perguntando. Acho que foi ontem, não foi? Acho que foi ontem. Existem várias definições, né? Vou utilizar uma com algumas características para ficar mais fácil a compreensão. Então, quando você cria lá uma startup, o nome já traz essa proposta, né? Startup para crescer. É por isso que hoje, no mundo todo, quem já vem com esse DNA de startup já cria o nome em inglês, porque qualquer coisa já vai estar projetado para o mundo, né? Então, você tem o iFood, que é brasileiro, mas está em inglês. Você tem N startups que estão em vários lugares do mundo, então tem lá em inglês pensando nesse crescimento. Então, quanto definição, um negócio de base tecnológica que vai ter possibilidade de escalar, ou seja, o ganho, o crescimento dela não precisa estar proporcional Ao a, custo. a custo, né? Que aí você consegue entregar um valor menor, mas a venda é muito maior, né? Então, a base tecnológica ajuda nesse processo. Então, enquanto característica, tem que ser escalável, um serviço de preferência que seja repetível, acaba, consome, por exemplo, você toda hora precisa pegar um transporte, né, por Uhum. aplicativo. Quem viaja pode usar lá o Airbnb Tem que ser constantemente. cíclico, né? É cíclico, exatamente. Então, base tecnológica cíclico e que seja econômico e que entregue essa solução para uma dor que está aí no mundo cheio de oportunidade. O difícil é você conseguir sair da caixa do modelo tradicional, do que a gente já tem, e entregar a solução. As startups hoje elas não têm nada, pouco tem de físico, né? Ué, Não, um, mas um, por trás tem. não, de físico assim, o físico dela se mantém num certo tamanho, Sim. enquanto o crescimento dela vai para além. Porque o iFood você não precisa botar mais uma pessoa para ter mais um atendimento, Uhum. né? Perfeito. Isso O mesmo. Airbnb, Airbnb. você não precisa construir mais uma pousada, ou mais um quarto, ou mais um Sim. dormitório para ter. Sim. Então eles se baseiam muito nessa parte de pegar o que é dos outros que tá ali e tipo assim, vou fazer uma comunidade e vou pagar uma taxa para você e tudo mais. É um negócio bem interessante, né? Porque se a gente for pensar nos modelos hoje que já tem resultado, então você tem ali. Olha como é interessante o modelo por aplicativo, o mais conhecido é a Uber, mas temos um brasileiro 99, né? Um case brasileiro, onde antigamente você tinha um táxi que não era nada inteligente. Ele pegava você na sua casa, te levava lá no shopping, e muitas vezes ele vinha na sorte, na sorte. Às vezes ele não pegava ninguém e voltava para o ponto dele. Uhum. Isso torna o processo caro. Quando você utiliza a tecnologia, você torna o negócio inteligente. Então, a partir do momento que eu deixo uma pessoa, né, saio da minha casa, vou para o shopping, Já pega ele já outro. pega outro. Então é O pensamento do inteligente. frete. O frete é assim, um caminhão nunca pode voltar vazio. Nunca.
Ele tem que voltar trazendo alguma coisa. Inclusive, hoje você tem as startups ligadas à logística, né, que está em alta, Isso. né, e utilizando tecnologia para exatamente esse processo ser Otimizado otimizado. sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre, exatamente. No caso de um podcast, como é que ele seria como é que ele poderia se enquadrar numa startup? Pronto, vamos lá. Primeiro, utiliza a base tecnológica. Então, você utiliza aí as redes sociais, utiliza uma plataforma. No caso, vocês têm lá o canal no YouTube, então vocês têm vários pontos de convergência digitais. E isso pode atrair patrocinadores e vocês não precisam aumentar a estrutura física de vocês aqui. No máximo, o negócio cresceu, aconteceu, pega a sala lá de baixo, monta mais um, faz ele sincronizado. Então, logicamente que fisicamente você vai ter uma estrutura mínima para funcionar. Uhum. Mas você pode jogar uma história muito bacana na internet, explodir, capitalizar com aquilo, e aquilo vai te dar a possibilidade de trazer novos patrocinadores e monetizar, inclusive, na própria plataforma. Por Então aí é vai. por isso que eu falei, né? Que a gente tem TMJ Studio. Então, você que tem essa vontade de De ir ter o pro seu próprio podcast, né? pro Pode procurar a gente podcast, também. Que trabalhar com digital, procure a gente. a Vai gente dar muito tanto certo, cara. aluga o nosso espaço, como Ótimo. dá consultoria para quem quer. Isso. Perfeito. Pra quem Inclusive, quer eu vou contar, viu, Eric, a história ó, do Paulo, quem tá em casa. Fui professor do Eric e hoje estou batendo na porta do Eric. Eric, estou precisando de você, Verdade. né? Tô precisando que você me ajude. Na verdade, eu tive aqui em fevereiro, né, batendo um papo. Digo, Eric, eu vou fazer uma virada de chave. Depois de fazer uma virada de chave, eu vou precisar de vocês para poder me ensinar sobre o digital. E olha que legal. Para o professor Thiago montar essa estrutura, tem um investimento caro. Sim. Então, por que não, de forma inteligente, me conectar com o modelo de negócio de vocês, utilizar essa estrutura, a experiência que é o mais importante, porque eu posso até comprar os equipamentos, mas e aí agora? Vou para onde? Então, você utiliza a experiência de vocês. Então, quem está em casa quer fazer podcast, eu tenho certeza que quem está assistindo já teve vontade, já tem, se duvidar, tem um projeto pronto. Isso. Até as pautas, quem chamar, tudo. Tudo, tudo. E aí ele morreu na praia quando foi ver preço de equipamento. Isso. Só a câmera. Só a câmera, não tava... Vem para cá, utiliza a estrutura, né? Pode 086, Você utiliza... pode estar contribuindo com a humanidade, cara. Yeah. Nós estamos na era do conhecimento. É verdade. Bota no YouTube, assim, como fazer tal coisa. Tem lá. E Todo mundo está contribuindo. faz total sentido. De repente, ou vocês, ou alguém traz um conteúdo ideia. para cá, traz um conteúdo para cá, e a gente não tem noção, principalmente quando vai pro digital, É o arredondamento da O casa arredondamento. decimal. você Essa coisa. não tem noção de quem você vai Cara, impactar. a gente tem tantos cases na internet que pessoas que começaram na brincadeira, pessoas que faziam por fazer e estouraram, e você perde Pois é. a noção das coisas, né? O E caso aí- agora, Luva de Pedreiro. O caso dele é incrível, cara. Lógico que agora ele tá recebendo uma assessoria, mas ele fez. Ainda tem um detalhe muito importante, viu, Eric? Eu vou aproveitar e vou cortar aqui, ó. Quem tá em casa. E para vocês também, que se de repente tiverem outro projeto. Nas startups tem a gente chama de produto mínimo viável. Então, se você tá em casa, quer colocar um negócio, não espera o melhor momento. Não espera. Não vai chegar. faz com o que você tem, né? Faz com que você tem. E começa. Tem até aquela E começa. linguagem no Com o marketing. mínimo viável. Tem aquela linguagem no marketing que feito é melhor que perfeito, desde que feito com cautela, né? Sim, sim, sim. Então, com porque cautela. assim, não adianta eu chegar assim, quando a gente começou a chegar assim, pô, vamos gravar com o celular e vamos fazer. A gente fez, beleza? Deu o primeiro passo. Sim, Mas a gente tem que sempre dar o primeiro passo pensando lá na frente, né? Então, à medida que eu adquiro mais conhecimento, que eu consigo uma condição melhor, que eu melhore a minha estrutura e o meu conhecimento. Porque aqui eu só sabia de marketing. Hoje eu entendo de áudio, eu entendo um pouco de câmera, eu entendo de fazer live, que eu não sabia. Eu tive que buscar, porque também a gente também faz live, a gente leva toda a estrutura, a estação de Ótimo, live bom para saber. qualquer lugar para fazer a live. ótimo, olha aí. Então, se eu tivesse dito, não, eu vou fazer o podcast, mas eu vou chegar, vou sentar e vou só falar. Não vou entender do processo. O processo ele é importante, né? E como é? Então eu podia chegar e pronto. Se o Thiago não chegasse, vou dar aula, só vou ler,
o livro aqui e vou aplicar, não vou buscar novos meios, novos... Sim, Você não ia passar de um professor qualquer. sim, Tiago, sim. no Pois não, caso pois do, não. do PMV, a gente assistiu a palestra do Kepler lá O Thiago tava lá Eu tava também. lá lá. atrás, não podia perder, O né? bom, sabe qual é o bom? É Vamos que lá. o supra-sumo ele não falou. Pra você ir Não lá é? atrás, né? Né, Não, ele ali. fez, botou 2 terços do campo, aí ele Sim. falou, agora compre o pay-per-view pra ver o gol. Olha aí, é exatamente isso. Aí ele tinha lá, ele falou de alguns, tu se lembra ainda, alguns aspectos que ele falou? Que é tipo assim, como ele consegue observar e como acho que os grandes gestores conseguem observar startups É, eu viáveis. acho Sim. que E foi incrível aquela palestra. quando a gente Incrível. para um pouco, eu até confesso que eu tinha um pé atrás com o Thiago Nigro, Sim, porque, enfim, a gente tem que ter essa cautela também, né? sim. De observar e analisar. Uhum. E aí, comprei o livro, comecei a entender. E aí, quando ele passou a usar as passagens da Bíblia, Sim, porque a Bíblia, uma das coisas que a Bíblia mais fala é dinheiro, é sim. riqueza, Prosperidade. prosperidade. Ela Prosperidade. fala, exatamente, ela fala de dinheiro. E aí, quando ele entrou nesse assunto, é que eu fiquei assim, eu fui mudando a minha forma de ver ele, Sim, né? E aí, quando a gente vai pros primos, sim. a gente vê, pô, esses caras são diferentes, né? É. Eles realmente eles têm essa visão diferente das coisas, eles são caras que preferem arriscar, diferente do mercado que a gente está acostumado. Porque quando tu me vem com uma proposta que tem uma chance de dar errado, eu já acho que tudo vai dar errado. Teve muita gente que chegou pra gente aqui quando a gente começou no podcast, cara, e pô, já tem um podcast aí maior aqui e tal, Sim, sim. vai dar em nada. É, E a gente conseguiu causar ainda um murmurinho ali e tal. E aí o pessoal no mercado ainda é um pouco assim. sim, é isso. E eu acho que sempre vai ter, viu, Eric? Eu acho que não sempre vai ter, Leopoldo. Quando alguém está querendo colocar um novo projeto, sempre vai ter aquela pessoa que vai querer sabotar o teu projeto. Primeiro, é incrível, gente. Existe uma energia de não prosperidade. E normalmente essas pessoas que dão essa. Tudo bem, se ele disser assim, não, não vai dar nesse formato, vai por aqui. Aí tudo bem. Não, não vai dar, mas por que que não vai É dar? o chato, né? Não, por que que não vai dar? Não, pai, E tem muito podcast não aí. sei. Tá saturado, né? A palavra Tá cancelado. saturado. Sim, mas aí, você não vai entregar um modelo diferente, você não vai ter uma pauta com diversas, enfim. É. Então, é engraçado, Eric, aí você fala da questão do. Se você pegar aí as pessoas que têm bons resultados financeiros, tem um ponto muito interessante, que é o lado do desenvolvimento espiritual. Você pega pessoas que têm um bom resultado financeiro, algumas não são todas, mas tem muita gente que começa a trazer essa parte do desenvolvimento espiritual. Porque depois que ele entende e conecta que dinheiro não é tudo e que existem outras energias por trás desse processo de prosperidade, você vê os caras que ganham muita grana. E aí você falou, Thiago Nigro, tem vários outros aí que eu poderia estar aqui, que faz essa conexão E também com tem a a, Bíblia, com os princípios, né? E, na verdade, existe uma lei universal aí tem que. a questão também, é que hoje eu escutei um cara que tem umas ideias muito boas. Ele tava falando assim, rapaz, eu era muito ansioso, era muito assim, assado. Aí quando eu entrei na igreja, eu mudei. Porque não é porque eu entrei na igreja que os problemas deixaram de existir. Eles sempre vêm. Mas só que eu começo a ver que tem uma fé, uma certa esperança de saber assim, rapaz, se eu botar minha cabeça pra pensar, vai pra frente. Entende? Porque a gente fica naquele negócio, meu Deus, alguém venha me ajudar. Hum, Entende? E tu, cara, tu é o próprio bote salva-vida. Entende? exatamente, é a própria pessoa que Tu pode é. fazer esse processo. Ninguém vai fazer por você se você não for atrás, Vai. cara. Então, eu acho que as pessoas quando. Isso é independente de qualquer religião. O Sim, pessoal é budista, e de outra religião, cara, normalmente eles entram alinhados com o pensamento de que é o seguinte, rapaz, eu tenho uma fé de que alguém, um ser, né, tá ali comigo. E que eu sou o instrumento disso. Então, se eu não for pra fazer, ninguém vai fazer. Já tem os outros casos que ficam assim, rapaz, meu Deus do céu, eu quero dinheiro, quero dinheiro, quero dinheiro. Fica naquela ansiedade, naquele travo. Aí trava.
Eu posso falar um negócio que eu acho que é uma filosofia minha, tá? Até porque eu fiz filosofia, né? Na Universidade Federal, Eric. Não Acho fiz. que não sabia, Ah, não. eu fiz metade do curso de filosofia, metade do curso de direito e me encontrei na administração. E terminei, desci o pé. Mas eu tenho uma. Você fala um negócio, pô, e isso aqui é empreendedorismo. Hoje a gente entende empreendedorismo em várias dimensões: negócio, saúde, não somente na parte. Até me ajeitei para falar, viu? É. Não só na parte de dinheiro. Porque quando a gente vai estudar realmente a história dos empreendedores, você identifica que tem algo mais, que não é só dinheiro. Chega uma hora que a pessoa tem um bom resultado financeiro, mas ele começa a transbordar de outra forma. E aí, em relação a essa questão que você falou, eu acredito muito nesse processo de desenvolvimento espiritual, independente da religiosidade e da casa que você vai E escolher do propósito e do também, né? propósito. Mas hoje eu entendo, e aí a partir das leituras, das análises, eu bebo de várias fontes, inclusive nessa parte de entender religião, entender espiritualidade, e faço as minhas análises. Então, o que que eu acredito hoje? Que nós estamos aqui, nós temos uma energia que nos acompanha nesse processo, que inclusive a gente pode evoluir, devemos evoluir esse processo de energia, e que nós somos um pedacinho de Deus. E eu até, às vezes, depende de quem eu converso, eu falo, ó, existe um sistema, você é uma parte desse sistema, e ele flui de uma forma, que é exatamente isso que eles falam, né? Os grandes que têm essa, ele flui de uma forma que se você entender essa dinâmica, você se posiciona. Por isso que muitas vezes a pessoa que vai para uma determinada religião, ali ele já tem muita experiência, já tem bagagem, o que ele precisava era só conectar os pedacinhos e vai embora. Só tem que ter um cuidado, que aí entra uma questão bem, bem importante ser falada, que da mesma forma como a espiritualidade pode potencializar, Ela algumas pode atrapalhar. pode atrapalhar por esse processo. Ah, vai acontecer não, vai acontecer se você For for atrás. atrás. E se Então, também for permitido, né? Porque não adianta, eu quero voar, chega no primeiro arranha-céu, pô. tem que ter Tem que respeitar a lei da natureza também. tem que respeitar. E eu acredito muito nesse É. processo. Então, mesmo enquanto empreendedor, e aí nós temos essas histórias, né, várias, inclusive de pessoas que se conectaram, se desenvolveram espiritualmente. Por que que ela vai para outro patamar? Uma das coisas que eu me perguntava. E tem um cara que eu sigo, que eu vou até falar aqui para vocês, que, lógico, cada um no seu momento, chamado Everton Rosa, não sei se vocês conhecem, né? Não. Não conhecia, nunca tinha falado do Everton. Em 2020 chegou um patrocinado, olha o patrocinado. Chegou um patrocinado, um fotógrafo que fotografou várias famílias ricas e vai trazer um curso sobre esses ensinamentos que ele aprendeu. Nunca tinha ouvido falar. Mas achei interessante. Vou participar desse momento. E hoje o Everton traz muito forte essa parte da espiritualidade. Ele fala muito de empreendedorismo, fala muito de negócio, mas traz muito também esse viés da espiritualidade, né? Então é muito importante entender, equalizar isso e entender que nesse processo de realizar, de acontecer de fé, você tem que ter um mínimo de informação, Tem que saber o processo, cara. saber o processo e não ficar só naquela. Um dia um ser superior maior vai me ajudar, não. Começa com você o processo. Eu vejo também que tem a parte da espiritualidade, Sim, porque o empreendedor, ele pode ser aquele que está voltado para o lucro, como também para o propósito. sim, Tem sim. pessoas aí que são empreendedoras, porque fazem coisas diferentes. Mas eu acho que esse pessoal que ganha muito dinheiro, ele chega num patamar de que qualquer compra a mais, acho que não Não faz vai fazer muito efeito. diferença. Eu assisti a De Volta ao Espaço, que é da SpaceX, né? Sim, sim. Com Elon Musk. Aí mostra lá no começo, há acho que 10, 12 anos atrás, o Elon Musk rico, do PayPal, né? Sim. Vendeu, pegou o dinheiro e disse que com 100 milhões começou a fabricar foguete. Aí depois ele era careca, né? Sim, Bem sim. parecido comigo e tal. Na careca. Na cara. Aí ele, depois, 12 anos depois, ele conversando com um cara, com um alemão lá, que era o chefe lá, aí ele falou assim, aí o alemão falou assim, 12 anos atrás a gente tava imaginando isso, né? Quando eles lançaram os primeiros dois tripulantes Ok. que dentro de uma nave particular chegaram à estação espacial. Primeira vez Primeira vez. na vida, né? Aí o cara falou assim, foi uns 12 anos atrás. Tipo assim, ó,
Meu irmão, vocês romperam gastaram dinheiro, porque o Elon Musk, né, Sim, ele jogou fora 3 foguetes antes do primeiro dar certo. tava tentando. Mas Aí de forma ele. organizada e planejada, né? Isso. Lógico. E ele falou o seguinte, no terceiro foguete, lá na série, ele falou o seguinte: nós entramos numa sala esperando que o Elon Musk ia falar assim, não, vai ter mais, acabou, vocês gastaram meu dinheiro. Aí ele falou assim, aprenda com o erro e testem mais uma vez. Não tenho mais dinheiro, testem mais uma vez. É o... Aí deu certo. Quando deu certo, a NASA ligou pra ele e falou, você tem um contrato de 1,5 bilhão. Olha aí, Bilhões, não sei qual foi a cifra, né? qual é. 1,5 Mas bilhão. isso... Bilhão. Aí deu certo na sorte. Aprendeu o primeiro erro, aí Na sorte, né? a CEO falou assim, ó, nós aprendemos no primeiro a como voar, mais ou menos. Aí no segundo nós aprendemos um pouco, no terceiro aprendemos muito e Muito. no quarto deu certo. Olha aí. E é exatamente isso. E se você olhar as histórias dos empreendedores, seja no offline, seja no digital, eles têm uma história. Eles têm uma história para poder acertar. De erros, muitos erros, no processo de Uhum. aprendizagem. Quando você se conecta, inclusive é mais uma dica que eu vou deixar aqui, busquem mentores, busquem pessoas que já têm resultado, para poder você aprender. Inclusive, assim, contrate consultorias, pague por mentoria, porque se você quer ir para outro nível e você já não consegue ir sozinho, vá direcionado, vá com alguém. Pague por experiência, pague por erros que você não vai Não vai cometer. cometer. Então é por isso que, Eric, me ajuda, estou no novo processo, você sabe como é que faz. Então vamos junto, eu não sei fazer. Então, da mesma forma que se chegar algum aluno, professor, você consegue me ajudar nesse processo, de consigo te ajudar até aqui. Daqui para cá você vai ter que se conectar com outras pessoas. Então, isso é um dos negócios. Não é um processo tão fácil. Existe uma sistemática enorme por trás de tudo isso. Que não, também não basta, viu, Eric, só desenvolver as características empreendedoras. Porque às vezes você, vou me tornar determinado, organizado, vou entender da parte de, né, da minha psique, É coach. né? Mas aí o que que acontece? O processo não está só aí. Não é só você está numa sistemática de mercado, de negócio. Então, inclusive você falou assim do coach, né? Inclusive é outra coisa que eu falo. Busque mentores, busque coach, mas veja se ele tem resultado Isso. realmente para poder te entregar, né? Porque senão vai ficar igual a história lá do, você falou agora há pouco, É, né? do Do cheiro verde vendedor, moído, né? o vendedor de unguento. Então, assim, É, procure, o que o coach é um treinador. Então, você tem que procurar um treinador que já treinou e tem resultado. isso. Ah, Então, o papo tá bacana, né? bacana, Então, vamos lá. mas a gente vai ter que encerrar, né? Já? Então, já Ótimo. tá com Quantos minutos? mais de 1 hora Nossa, de... nossa, fantástico. Passa rápido Passa aqui. rápido. Thiago, então, agradeço muito você ter aceitado o nosso convite, né? O papo muito bacana aí, acho que vai nortear muita gente. E aí a gente abre esse espaço para você dar, vamos dizer assim, um momento de mentoria, né? Que dica você daria para quem está começando a empreender agora, né? Ou se é um caminho, o que que ela tem que fazer, o que que seria importante para quem está querendo, Ótimo. pensando em empreender. Perfeito. Tem um ponto, viu, Eric, que eu vou dar as dicas agora já para poder encerrar e muito obrigado pelo esse espaço. Primeiramente, eu tenho certeza que dentro de você que está aí nos assistindo, tem uma chama forte dizendo que é o desejo, viu, Eric? Tenho que empreender, tenho que empreender, tenho que empreender. Ele sabe, lá no fundo ele sabe, fica ardendo. E aí muitas vezes ele não vai por medo, com medo do julgamento. Então, assim, faz o seguinte, pega essa tua vontade que está latente. E isso, inclusive, vai para muitas pessoas que já me procuram nessas últimas 3 semanas. Pega esse projeto seu que está engavetado há 4 anos, você está com medo de botar para rodar, com medo do julgamento. Faz um projeto mínimo viável, Leopoldo. Projeto mínimo viável com o que você tem e coloca para rodar. E esse teu medo aí, ele só vai passar se você buscar informações, se você buscar orientação. Então, estrutura ele. E às vezes você já está até com todas as ferramentas, estrutura, faz um projeto mínimo viável e trabalha com o que tem e começa a fazer sem medo do julgamento. Procura as pessoas certas para poder te auxiliar nesse processo. Não espere por quem vai querer te puxar nesse processo. Busque informações e vá fazer. Sem querer começar muito grande. Tudo bem, se você tem grana, se você já tem, pode. Mas ainda assim, se vai começar um projeto novo, vai devagar. Mas vai. E vai colocando tijolo a tijolo e vai fazendo essa coisa, esse projeto acontecer. Você vai ver. Se você estiver preparado, Leopoldo, quando você conecta com um projeto, que a coisa, 1 ano, 2 anos, muda tudo. Muda tudo. Então, muitas vezes você que está trabalhando, começa a empreender paralelo para poder não perder a renda fixa. Começa a empreender paralelo.
Você tem um turno da noite, ou tem um turno aí, tem um final de semana, vá fazendo, utilize o Instagram como uma ferramenta de dar visibilidade, né, de mostrar o teu empreendimento e não paga aluguel, que é melhor. Não começa com estrutura física, por favor. Não comece com estrutura física, utilize o digital. Para quê? Para você ganhar base, ganhar força, para depois você ir para offline. Então utilize as ferramentas digitais e começa. Esconde a vergonha, deixa a vergonha de lado, porque muita gente, viu, Leopoldo e Eric, não está empreendendo por medo e por vergonha do julgamento. E se não der certo? E se der certo? E nós temos muito aquela cultura, aconteceu comigo, né? Por que que eu vou vender chocolate? Uhum. Falei para minha mãe. Eu tenho vergonha. Então não entendia que ali existia um preconceito de que vender algo e empreender culturalmente era uma Inferior. sinalização de inferioridade. Não é, eu fico vibrando quando eu vejo qualquer pessoa empreendendo, dependendo do poste. Então você que está com vergonha de empreender ou está com medo, organiza, ajusta, utiliza as tecnologias, procura pessoas para te auxiliar nesse processo e surfa na onda do empreendedorismo. Há um ponto muito importante para poder fechar nossa conversa, é que sempre após grandes crises, guerra, vem um pós-guerra, vem um grande momento Boom, né? de boom, você sabe disso, você é da área. E nós passamos por uma crise muito forte nesses últimos 2 anos. E a onda tá formadíssima. Quem pegar sua prancha do empreendedorismo e surfar na onda, vai embora. Depois vocês vão me contar as histórias de vocês, tá bom? Um abraço. Não, e aí, só pra fechar esse falando um negócio, eu vi ontem, achei interessante. O cara tava falando sobre prospecção de clientes, né? Por que eu não vou prospectar? E ficou se questionando, por que não, por que sim? Qual o lado mais positivo de prospectar? Você consegue um cliente novo. Sim. O que de pior pode acontecer em não prospectar? Quer dizer, em prospectar ainda, aliás. Um não. Não. Mas às vezes até um ainda não. Então, como você falou, o medo nessa área, claro, se você for afoito, você tem um risco muito grande, né? Eu mesmo já quebrei algumas vezes, né? Tamo juntos. Então, mas Já trinquei algumas dentro vezes das também. ferramentas que você tem, usa teus amigos como parâmetro, joga lá nas redes sociais. Sim. Ah, galera, tô pensando em abrir tal coisa, você compraria? Utiliza ali como métrica. Sim. Se você viu que ele botou sim, anota o nome ali e da hora chega assim, ó, tu disse que tu comprava e eu tô aqui te vendendo. As pessoas elas querem certeza e não existe. Isso não Não existe. existe, Então, se você vai empreender hoje, momento pode usar tu é coach. Se você, Vai lá. se você empreender hoje, qual a pior coisa que pode acontecer? É você ver que você não deveria empreender. E aí você segue tua vida e toca pra frente. Mas é como você falou, e se der certo? E ainda tem um detalhe, viu, Eric Leopoldo, que não é só quem tá começando a empreender. Às vezes a pessoa começou a empreender. Recentemente eu estive fazendo uma consultoria com duas empresárias, duas empreendedoras. E ela queria fazer um novo momento. E exigia mais informação. Então, acho que esse bate-papo não é só para quem tá começando. É para quem de repente tá em um momento e quer fazer uma virada de chave. E a mesma informação. Procura quem possa te orientar, procura quem tem resultado. Porque tem um resultado melhor financeiramente, em termos de prosperidade, de qualidade de vida, de ter independência financeira, de ter independência geográfica. Uhum. Então, esse contexto está formado. Convido todo mundo para vir empreender e vamos juntos. Então é isso, galera. A gente agradece mais uma vez. Thiago Rodrigo tá aqui com a gente, grande professor aí. E esperem aí que nessa nova, vamos dizer assim, uma nova temporada, né? Porque a gente começou e aí mudou um pouco o caminho do pós-086. A gente vai estar sempre buscando, tá trazendo pessoas que tenham um conteúdo que possa realmente ensinar mais as Perfeito. pessoas, né? Então a gente está buscando professores, gente de diversas áreas para estar trazendo e explicando muitas coisas, né? Show de bola. Também deu professor de geografia aí, pra gente Show. falar de conflitos, territórios Massa. e tudo mais, professor de história também. Então é isso, galera. Boa noite a todo mundo. Boa noite, pessoal. Próxima semana tamo aí de novo. E é isso aí. Muito Até a obrigado. próxima. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.